são parte de nós e são mesmo a nossa melhor parte. Os filhos são as nossas raízes, as nossas sementes e, claro, os nossos frutos. Não podemos impedir que eles sofram. E esse talvez seja o nosso maior sofrimento. Somos capazes de enfrentar as piores dores quantas vezes for preciso, para que nenhuma dor chegue até eles. Somos capazes de dar toda a nossa luz para que nenhuma sombra atravesse o caminho de um deles. Somos capazes de sustentar a força mesmo com as energias esgotadas quando eles precisam de nós. Eles chegam e mudam a nossa vida completamente. E é algo tão poderoso que parece mesmo que eles sempre estiveram ali, fazendo parte da nossa história desde o nosso início. Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim: o coração do seu filho é de quem chegar primeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como os pais podem ocupar e conquistar esses corações tão preciosos para nós. Para isso, a gente recebe a Dagmar, que é coordenadora do Mais Infância Ceará, e o Genildo, que é psicólogo do Complexo Mais Infância lá do bairro João 23. Hoje, eu que recebo as boas-vindas, tá? Porque eu tô aqui no espaço deles e graças a Deus sempre somos muito bem recebidos. Obrigada e obrigada pelo tempo aqui disponível com a gente. Ficamos muito felizes de contar com a sua presença aqui com a gente. Que legal. Também muito feliz por estar presente e seja bem-vinda, né? Obrigada. Então, vamos começar pela Dagmar. Dagmar, conta pra gente como é que os pais podem fazer para realmente conquistar o coração dos filhos. Os filhos, eles já têm o coração dos pais, embora não tenham noção do poder que eles têm. Mas e os pais? Para conquistar realmente o coração do filho? A gente vive numa correria, vive nesse vai e vem, e muitas vezes um eu te amo não fica claro. Como é que isso... Eu sempre digo, sabe, Aninha, que o amor, ele cura tudo e o amor é muito importante. Hoje mesmo eu estava assistindo e vendo uma pesquisa que foi feita com um macaco, que era o seguinte: eles pegaram um macaco e colocavam de um lado um macaco de ferro que alimentava. E um outro macaco também, que não era real, mas que era coberto tipo com uma pelúcia. E eles observavam que os macacos procuravam, apesar daquele dar a comida, eles procuravam mais aquele que era macio, que dava o afeto, o apego. Então os pais precisam entender que por mais que a gente faça tudo pelos filhos, eles precisam se sentir amados, porque o amor dá a segurança. E a gente na primeira infância, essa palavra eu te amo, ela é poderosa. Essa questão de colocar no braço, de acarinhar, de beijar, de dizer eu estou aqui se você precisar de mim. Isso vai fazendo o que a gente chama de apego seguro, que faz com que essa criança se sinta mais segura para a vida toda. Porque a infância, como a gente diz, é o chão que a gente vai andar pela vida toda. Então, nesse momento, eu me sinto mais seguro e aí eu vou crescer e ser um adulto seguro. Existe muito aquela questão, né, de antigamente, né, nas gerações anteriores, de que era aquela criação durona, aquela criação bem, digamos assim, exigente. E ainda bem que isso está mudando, né? Isso. As informações hoje com a tecnologia têm abrido muito esse leque, né, de informações e estamos conseguindo furar essa bolha, né? Romper esse ciclo, né, de homens que às vezes não tinham essa participação com os filhos. E hoje nós, com esses programas que têm acontecido, programas sociais, temos que fazer essa inclusão com os pais, né? De fazer com que eles venham ter mais afetividade com os filhos, ter mais tempo prazeroso com os filhos. E isso faz com que a criança ou adolescente venha se desenvolver bem mais e ter essa estabilidade, né, de saúde mental. A palavra sacrifício, ela vem de sacro ofício, ou seja, ofício sagrado. E eu penso que para os pais, um ofício sagrado também é dizer que ama, porque, né, o pai e a mãe, claro que ama, mas para o filho isso não é tão óbvio. Então, assim, também é importante estar presente, dar atenção e prestar atenção aos comportamentos do filho, né, Dag? Muito importante. A gente vive hoje um mundo, como você colocou, muito corrido. Hoje a gente trabalha muito, fica muito tempo fora. Então eu falo que os pais devem procurar, dentro dessa rotina maluca, ter um tempo de qualidade com seu filho, ter o seu momento, criar memórias. A gente chama de criar memórias. Então, se todos os dias eu trabalhei o dia inteiro, mas à noite é aquele momento que a gente senta para jantar, que eu pergunto como foi o seu dia, eu vou colocar ele para dormir, eu falo do meu dia para ele.
a gente cria vínculo. Isso é muito importante. A criança, quando vai fazer as apresentações da escola, é importante que nessa rotina tenha esse espaço para você ir na escola, deixar seu filho ou buscá-lo, estar atento a essa vida escolar dele, valorizar as conquistas. Eu digo que também, quando a gente chega em casa, a gente tem que ver como a gente chega. Às vezes você passa o dia todo fora, mata os leões, como a gente diz, e quando chega em casa, solta todos, né? Chega brigando, reclamando, vendo o que falta. Não, se você fica pouco tempo, aproveita esse tempo para ser um tempo que gera essa memória positiva, sabe? Eu sei que os pais também ficam nessa questão, mas eu tenho que educar, eu tenho que fazer com que eles tenham disciplina, mas a disciplina pelo afeto é a disciplina mais real, é a disciplina que mais faz efeito, porque eu começo a fazer porque eu respeito o meu pai, porque eu quero ver o meu pai bem, porque eu me sinto bem fazendo o que o meu pai quer, e não só porque ele diz eu mando e tenho que cumprir. Então essa dosagem entre o afeto e a disciplina, ela é muito importante. Então, aproveita esses momentos. Se eu não posso ter muito tempo, mas que eu pelo menos tenha tempo de qualidade. É muito importante também que os pais tenham empatia, né? Pelo sentimento dos filhos, não menosprezar, dizer, isso é bobagem, isso que você está enfrentando, eu já passei, foi assim. Não, sentir realmente que a criança está com aquele desafio e ajudar a superar, né? Sim, porque as crianças elas estão sempre em estado de desenvolvimento, elas estão aprendendo, né? Eu sou pai de um casal, né? O Isaac e a Isabelle. A Isabelle tem 7 aninhos, né? E um dia ela se acordou e fui chamar ela para lanchar. E ela disse, não, eu tô chateada e é um tédio ficar em casa. E eu perguntei para ela o que é tédio, né? De tanto ela escutar, ela acaba expressando isso. Então, fazer com que as crianças venham entender suas emoções, sentimentos é de extrema importância, para que elas possam ter futuramente mais um equilíbrio, um controle e conseguir, de fato, saber o que está sentindo, né? E aí o pai, fazendo essa acolhida, a criança se sente mais segura para se apresentar futuramente, quando ela estiver passando por algum estado de crise, alguma dificuldade, ela vai entender suas limitações e vai saber que tem um porto seguro para poder fazer essa acolhida e conduzir da melhor forma. Existe uma frase que eu acho que é muito famosa, que eu queria trazer para essa discussão, que é você deixar o seu filho ter certeza que ele tem para onde voltar. Essa frase é tão importante porque é isso que eu percebo. Eu acho que muitas vezes a gente acha que demonstra. Eu vejo que nós adultos, até por conta da forma como nós fomos criados, às vezes os adultos têm dificuldade de expressar suas emoções. Os adultos. Então, como eles não expressam suas emoções, a gente também não ensina nossos filhos a expressarem as emoções. Eu gosto muito da fala do Genildo quando ele diz, olha, eu tenho que deixar esse canal aberto. Porque no mundo, a gente sabe, eles vão enfrentar situações na escola. O grupo social da família, querendo ou não, é um grupo protegido. Mas quando ele vai para a escola, não é o mesmo grupo protegido. Eu vou entrar em contato com outras histórias de vida. Quando eu entro na adolescência, que eu vou ter os outros grupos do esporte, da rua, aí é menos protegido ainda. Então, quando eu tenho essa segurança em casa, onde eu posso falar como eu estou me sentindo, é melhor. E tem crianças que, às vezes, sabe, Aninha, não falam, mas a gente também tem que estar atenta às mudanças de comportamento. Eu acho que isso é muito importante. Se seu filho está sempre alegre, brincando, falando, conversando, de repente você percebe ele se isolando, percebe que ele está indo mais para o quarto, não está mais saindo com os amigos, não acorda para ir para a escola, começa a reclamar de ir para a escola, liga o sinal de alerta, tá? Vê o que está acontecendo, conversa com ele, sem críticas. Procura saber o que está acontecendo. Outra coisa também são mudanças como a alimentação. Será que você está comendo bem, deixou de se alimentar? Se já não se alimenta na sua frente. O sono, será que você está dormindo bem? Se está acordando no meio da noite? Se está chorando? São vários sinais. Nos adolescentes, eu até falo a questão da roupa. Quando você vê um adolescente no calor que a gente vive, com a roupa muito coberta, será que está escondendo alguma automutilação? Então, esse olhar atento é que faz com que a gente tanto possa oferecer ajuda, como procurar ajuda. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento. E numa situação dessa, como os pais devem agir? Eles chamam o filho para conversar ou eles já procuram uma ajuda profissional? Porque, falando aqui para os pais que não são da área, né? Que não são da área de saúde mental, né? Às vezes têm uma vida super corrida. Como é que pode ser feita essa abordagem da melhor maneira?
crianças muito pequenas, elas não sabem dizer que precisam de terapia ou precisam de ajuda, mas só dizer, filho, o que está acontecendo? Já é uma coisa importante. Se vocês percebem que você sozinho, se você conversando, ou tentando resolver a causa do problema, que às vezes são pequenas causas. Eu vou contar um exemplo. Eu tinha uma amiga que estava sofrendo muito, que a filha vinha da escola sempre chorando. Ela estava muito angustiada com isso. Por que essa criança vem sempre chorando da escola? Ela ia na escola, eu não percebo nada. Porque o bullying, ele não acontece para os adultos verem. Eu sempre falo isso. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, tenta ter uma conversa aberta e diz, olha, eu estou aqui para lhe ajudar, eu quero saber o que é que está acontecendo, como eu posso te encontrar a melhor solução. Aí foi que a criança se sentiu segura para contar que tinha uma amiga que a ameaçava, que essa amiga dizia que não ia ser mais amiga dela, que ia falar para outras amigas não serem amiga dela. Então foi uma coisa que aí foi falado na escola, a própria escola resolveu. Entendeu? Não precisou de uma terapia para isso. Mas tem casos não, que não dá conta, a criança fica com baixa autoestima, a criança começa a chorar muito, a não querer ir. Aí nessa hora é importante procurar um profissional da área, ou um psicólogo, ou um psiquiatra nos casos mais graves. Quando você já percebe, por exemplo, tem crianças que desenvolvem anorexia, porque elas começam, uma amiguinha chama ela de gorda. Ah, ela é gorda, gorda, aí a criança não quer mais comer. Sabe? Então, são casos mais graves que a gente às vezes precisa ter a ajuda de um médico mesmo, que seria o psiquiatra. Genildo, você trabalha num bairro periférico, né? Que a gente sabe também que enfrenta problemas e tudo mais. Como é que vocês fazem para abrir esse canal, para atrair as famílias, para fazer mesmo esse trabalho de acompanhamento mesmo? Bom, Ana, é interessante essa pergunta, porque assim, lá no João 23, o bairro onde eu atuo, com a equipe técnica, né, que é de suma importância, as crianças e os adolescentes, eles vão lá muito com a intenção de fazer esportes, arte, cultura, e que desenvolve muito as crianças. E os pais querem ver os seus filhos felizes. E quando eles estão lá fazendo essas atividades, nós estamos aí preparando um trabalho com os pais, de fato ser sensíveis, né, às informações, o que as crianças estão passando, quais são os comportamentos que eles estão apresentando dentro e fora das atividades. Então, ver essa questão de alimentação, como é que está o sono, como é que está o rendimento escolar, toda essa afinidade com os pais, e eles acabam vendo que isso, de fato, é muito positivo e que agrega muito com seus filhos, eles acabam adaptando isso e eles fazem sim, né? Eles começam a ser modelados o tempo deles, né? É uma vida corrida, mas eu vou separar esse dia para ir lá no complexo, conversar com o psicólogo, ver como é que o meu filho está se desenvolvendo bem, o que é que eu posso fazer que possa ajudar mais ainda esse desenvolvimento, né? Então, os pais têm aprendido muito como educar seus filhos, né? Porque antigamente tinha esse ciclo, né, de violência doméstica, uma forma agressiva de educar os filhos, e hoje com a tecnologia e as informações, nós temos visto que não é isso, né? O impacto ele é bem mais negativo dessa forma. Tem uma frase que eu acompanho muito, né, e gosto muito de falar, é que eu prefiro de não estar conversando com uma pessoa que sobreviveu a uma educação violenta, mas de estar conversando com uma pessoa que tem um potencial enorme por ter sido bem cuidada pelos seus próprios pais, né? Então, eu acredito nisso, que a criança, que ela tem essa acolhida, tem essas informações, e ela é amada pelos pais, ela sente esse amor, esse afeto pelo pai, ela vai se envolver muito bem do que simplesmente punição, disciplina, né? Mas palavras positivas, que aí, lá no João 23, a comunidade em si tem tido um impacto com aquele projeto, né, lá dentro do João 23. Já vamos marcar uma visita lá, viu? Eu acho até importante também colocar que essas atividades de arte, cultura, esporte também são saúde mental. Então, às vezes, a criança tem um ambiente que ela não está se dando tão bem, mas quando ela vai para um outro ambiente, ela experimenta novas experiências, às vezes aquilo também já faz bem para a sua saúde mental. A atividade física hoje é reconhecida como uma estratégia positiva para a saúde mental. Quando você pratica a atividade, você tem, aumenta o seu índice de dopamina, né? Aquilo te dá a substância do prazer,
né, da endorfina. Então, tudo isso ajuda no seu desenvolvimento e também pode ser um aliado. Tanto que hoje, muitas das terapias, ela é ligada a isso, né? Você faz a terapia psicológica para cuidar da saúde mental, mas você faz outras atividades para mostrar que tem outras coisas boas na vida. Então, seja a arte, seja o esporte, seja a cultura. Então, eu fico muito feliz com projetos que oferecem isso, principalmente em comunidades vulneráveis, onde você às vezes não teria acesso à terapia em si, né? Então, você faz a terapia através das atividades sociais. Eu fico muito feliz com essa estratégia. Inclusive, o Mais Infância Ceará, que a Dagmar, né, coordena e criou e tudo mais, é um divisor de águas, né, na vida das famílias, das crianças. Eu não imagino mais que exista um futuro sem esse trabalho, que eu acredito que só vai crescer e se desenvolver, né? Eu me emociono tanto. Ontem mesmo nós levamos um grupo de 8 estados que vieram visitar o Ceará para conhecer nossas iniciativas do Mais Infância. E eles ficam maravilhados. E eu sempre, quando eu estou nos espaços, eu vou ouvindo o usuário, né? E as histórias de transformação são muito grandes. Da criança, da família, né? E essa questão do vínculo. Outro dia eu estava assistindo, eu cheguei, estava tendo uma apresentação de balé e tinha uma criança com autismo dançando. E a primeira pergunta quando ela sai do palco é: mamãe, você gostou? Eu dancei lindo? E a mãe: lindo, você estava linda. Aí você vê no olhar da mãe o amor, o carinho, a emoção, e você vê na criança aquela satisfação, sabe? Ontem mesmo eu estava do lado e estava as crianças dançando balé e estavam as mães observando. Tinha mães chorando, entendeu? Eu acho que pensando até na sua infância, que talvez tiveram vontade de fazer, tinham um sonho de fazer e não conseguiram, estão realizando através dos seus filhos. Então é muito emocionante. Eu pelo menos, eu saio com o coração cheio de alegria. Gente, esse barulho todo que vocês estão ouvindo aqui, ó, é vida. Essa cidade é cheia de vida. E hoje, especialmente, está fervilhando, tá certo? Eu quero conversar agora sobre a questão dos pais também serem o herói dos seus filhos. Por quê? Porque o filho ele vai buscar alguém para admirar, alguém para imitar. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Enquanto isso, a gente vai acompanhar, ó, o que está acontecendo por aqui, essa animação toda aqui na cidade. Até já! Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E-Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. Iteca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas. Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E-Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. Iteca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas. De volta com o nosso espaço para construir um mundo melhor, nosso Desenvolvendo com Afeto, hoje aqui da cidade Mais Infância. E como eu tinha falado anteriormente, a importância do pai e da mãe ocuparem o lugar de admiração dos filhos. Isso é importante, né, Dagmar?
Muito importante. Eu até falo que heróis a gente apresenta. Por exemplo, se uma criança assiste muita TV, muitas vezes os heróis são as pessoas violentas, né? São os super-heróis. Então é aquele homem de ferro que não tem coração, é o super-homem, o homem de aço, é o Hulk que resolve tudo na violência. Então, se eu for crescendo achando que aquilo é o herói, eu posso replicar. E uma coisa importante são os valores, sabe? Porque quando chega na adolescência, é uma fase que a gente chama, o adolescente está formando o que a gente chama, está fechando o seu córtex pré-frontal. Então, ele ainda é muito influenciável, ele é muito impulsivo. Então, quando a base da infância é que vai me dar suporte para essa adolescência. O que eu quero dizer com isso? Aí ele sai dos heróis da infância e entra nos influencers. Quem eu quero realmente que influencie o meu filho? Será que a coisa mais importante é o ser ou é o ter? Será que a coisa mais importante é a ética ou ter o dinheiro a qualquer preço? Então, são várias coisas que a gente vai formando na infância. Você deve perguntar, Dagmar, como que eu falo de assuntos tão complexos como esse com uma criança? Uma das maneiras que eu sempre usei muito com os meus filhos e recomendo aos pais é a própria literatura. Quando você traz os livros para refletir, os livros que trazem esse tema, como a inveja, como a importância do afeto, como você traz livros que contam histórias, você vai ver até as fábulas mesmo, elas sempre têm uma lição. Eu não devo mentir, né? Eu gosto muito de uma que é a história do leão, né? Que ele sempre vai, o pai diz assim, olha, você só chame e peça ajuda se aparecer algum perigo. Aí ele começa a gritar que tem perigo, as pessoas vão ajudar e não é um perigo. Na hora que ele grita que aparece uma raposa, ninguém vai ajudar, porque ele estava mentindo. Então a gente conta uma historinha dessa que você entende, puxa, eu não devo mentir, porque quando eu contar a verdade, ninguém vai acreditar. Eu não devo enganar. Então, os livros são uma estratégia, eu acho muito importante. E a conversa franca dos pais. Eu gosto muito, às vezes, de estar junto dos meus filhos quando eles estão vendo televisão. Eu vou refletindo, você acha isso certo? Se você estivesse nessa situação, o que você faria? E aí a gente começa a trabalhar esses comportamentos para formar uma base para quando chegar na adolescência, quando o ciclo social é maior, ele correr menos risco de ser influenciado, porque não deve ser uma influência. O Genildo pode falar muito bem disso, né? Lá na área do João 23, vocês trabalham muito essa temática? Sim. A questão da identificação, né? As crianças e adolescentes, eles gostam muito de identificar quem eles têm o vínculo e quem eles querem ser, né? Quando crescer, né? Não questão somente do ter. E aí, lá, os adolescentes, eles apresentam muito a questão de ser um jogador de futebol, de ser uma bailarina, de ser uma atriz. E eles vão pegando esses exemplos, né? De pessoas para alcançar. Mas, é claro, nós sempre estamos trabalhando a questão do desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes. E aí trazemos sempre para perto, sempre para que o pai esteja presente, o pai e a mãe. Para quê? Para que esse vínculo ele fique estabelecido no seio familiar e eles possam ver que o pai e a mãe, de fato, são super-heróis. É eles que estão lá todo dia, levando eles, acompanhando, fazendo todo o processo para que eles, de fato, sejam felizes. Então, o intuito maior é esse, né? Trazer as famílias para dentro do aparelho e a comunidade em si ver que o real herói é aquele que se acorda de manhã, dá afeto, carinho, em meio às dificuldades, ele está lá toda hora dando todo o suporte. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam lá no bairro? No bairro, é mais a questão da desigualdade social, né? Você vê que a vulnerabilidade social lá é muito apresentável. E aí a questão... Tem muitas crianças que vão atrás de um lanche, né? E através do lanche nós vamos ensinando, né? Que, pai, eu vou lhe ensinar melhor. É melhor descascar do que desembrulhar, né? Que é a alimentação saudável. E aí, no pouquinho, essa criança, adolescente, vai aprendendo tudo o que é saudável. A forma de falar, a forma de se expressar, de brincar. Então, esse tempo é sempre prazeroso e valioso. Então, todos os profissionais, os colaboradores, eles são trabalhados para isso, para apresentar à criança uma forma lúdica de viver, uma forma de brincar e que seja saudável, né? Então, a questão da vulnerabilidade social é um dos maiores desafios, né? A questão
que muitos pais estão trabalhando e os avós que cuidam dos seus netos, né? Então, nós sempre estamos ensinando, trabalhando com os familiares para que eles possam passar o mais positivo para os seus filhos e cuidadores. Até porque a criança vai imitar o exemplo, é a melhor maneira de ensinar, né? E eu gostei muito dessa ideia do herói, viu? O herói é aquele que sai todo dia para trabalhar, que volta para casa, traz o alimento e ainda dá afeto e amor. E é isso que a gente precisa, que os adultos precisam ser a referência dos seus filhos, entendeu? Para que ele tenha você como um exemplo e um modelo, como você falou, para poder imitar, né? E é daí que a gente fala muito isso. Criança aprende observando e imitando. Então é importante que os pais também tenham essa consciência. Quando eles forem tomar suas atitudes, tem sempre alguém olhando. Quando eu vou falar, se eu tenho um pai que ele é carinhoso, a tendência é que meu filho também use de carinho. Se o pai é agressivo, a tendência é que a criança também seja agressiva. E aí é isso, é olhar, é o espelho. Que espelho eu quero ser para o meu filho, né? E desse espelho, daqui a pouco se transforma mesmo nesse modelo. É o herói, né? A gente fala muito do filho aprender, tirar boas notas, fazer uma universidade, que às vezes é o sonho dos pais e o filho não quer, mas aí, né, hoje em dia a gente já está entendendo mais. Mas tem uma coisa que a gente fala muito pouco, que é ensinar a criança a ser um humano melhor. Isso é muito importante, né? A gente pergunta muito que mundo eu deixo para os nossos filhos, mas a gente tem que perguntar que filho eu estou deixando para esse mundo. Até porque esse filho é que vai garantir que a continuidade desse mundo, né? É o que a gente está vivendo hoje. A gente pensa que não, mas olha, o que a gente planta na criança, a criança é o capital humano, é aquela criança que vai ser o adulto de amanhã. Então, quando a gente fala de clima, quando a gente fala de natureza, quando a gente fala de valores, quem vai fazer tudo isso? São os nossos filhos. Então, essa pergunta, que filho eu deixo para esse mundo, eu acho que também tem que fazer parte da nossa missão como pai e mãe. Ensinar também valores como honestidade, como empatia, solidariedade, né? A gente não pode esquecer. Às vezes você pensa assim, eu vou passar aqui na frente, na fila e tudo, a criança percebe tudo. A criança percebe tudo. Ela escuta até a conversa que não tem nada a ver com ela, capta. Então vamos aproveitar esse lado bom do cérebro fértil das crianças e vamos ensinar boas coisas, não é? Exatamente, né? Tem a neuroplasticidade, né? Que a criança está sempre em estado de desenvolvimento. E o cérebro ele capta muita coisa nessa fase. Primeira, infância, segunda, elas captam tanto o bem como o mal. Então, o lado positivo e negativo, eles devem ser sempre sido pontuados, né? Qual o fator de risco, qual o fator de proteção que essa criança está sendo exposta? E aí os pais devem sempre estar atentos. O que está sendo visto, o que está acontecendo com essa tela, né? Como essa criança está conduzindo o seu dia. E a criança ela precisa ter uma rotina. Então, se de fato essa criança tem uma rotina positiva, de fato ela começa a ter esse desenvolvimento melhor e as informações que chegam a ela positiva faz com que ela venha ter vida de fato. Ela venha viver aquele momento. E não pensamentos negativos, depressivos, que de fato pode conduzir em enfermidades psicológicas do tipo. A gente vinha conversando antes de começar a gravação e você falou coisas muito interessantes, que é de chegar para o seu filho e dizer, eu estou aqui, eu não sei viver sem você. Aconteceu alguma coisa? Fale comigo que a gente resolve. Isso, porque eu preciso ter um porto seguro, né? Acho que todo ser humano precisa de um porto seguro. E o pai e a mãe precisam ser esse porto seguro do seu filho. Eu conto muito, Aninha, uma coisa que aconteceu que impactou muito a nossa vida, né? Uma vez na escola da minha filha, né? Teve um caso de uma criança que se suicidou, uma adolescente, né? E aquilo impactou negativamente em toda a história da escola, todo mundo comentou. E o pai, ele disse uma coisa que ficou muito para mim, que assim, eu queria ter um tempo a mais para o meu filho e descobrir realmente o que é que eu poderia, o que ele estava sofrendo, que eu não soube, que eu não pude ajudar. Então a criança, o jovem, ele deve saber disso. Eu posso contar com essa pessoa independente do que eu estou passando. Então o julgamento, eu não vou encontrar um julgamento, eu vou encontrar algum aliado para me ajudar a superar, até mesmo a corrigir meus erros. A gente erra, todo mundo erra, a criança erra, o adolescente erra, então eu preciso ter aquela pessoa que me direcione,
Tá? E esse é o meu porto seguro. Então, eu acho que esse é um papel muito importante também, que a gente tem que ser esse porto seguro dos nossos filhos. O amigo, né? Quando a gente diz assim, eu tenho que ser amigo, não é que eu vou concordar e fazer tudo, mas é ser a pessoa que realmente tem a confiança dessa criança. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, porque tinha assunto aqui, mas eu já quero deixar marcado. Próxima gravação eu já tenho o tema, paternidade ativa. Vocês topam? Muito, eu acho super importante. Pode contar com a gente. Importantíssimo ter os pais presentes nisso também. Né? Eu agradeço a presença de vocês, o espaço, o tempo que vocês dedicaram aqui pra gente. Obrigada, Aninha. Sempre pode convidar, porque se é para falar de crianças, é para a gente estar ajudando os pais a lidarem melhor com seus filhos, podem contar conosco. Quero agradecer, né, a participação, né, e o convite. E pode contar com a nossa presença, porque o nosso maior real motivo é ser um agente transformador de ambientes. E eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá! Apoio Cultural Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. E Teca, moda solar e colorida para meninas autênticas e modernas.